Graça e paz, igreja. Amém. E aí, deu para descansar? Deu para recuperar as forças para hoje? Amém? Olha, não vai cansar, que ainda tem a noite a gente tem mais um pouquinho. Não vai ser escatologia, mas ainda tem mais um pouquinho da palavra de Deus à noite, né, pastor? Então, a gente tem que estar firme e forte para quando a meia-noite chegar, como diz a canção que nós acabamos de cantar aqui. Canção tremenda. Esses jovens aí preciosos estão fazendo a diferença, né, pastor? Glória a Deus. E aí, gente, ontem nós começamos uma conversa, não foi? Acerca de escatologia. Fizemos aqui um panorama sobre o estudo escatológico, dizemos o que significa escatologia. Eu lancei para vocês alguns textos básicos que são importantes para nós lembrarmos a respeito acerca da volta do Senhor Jesus. E logo em seguida o pastor Lucas, ele veio e trouxe as 70 semanas de Daniel, fazendo conosco uma espécie de uma linha do tempo sobre os eventos futuros, amém? Não foi isso que aconteceu ontem? E aí a gente viu um pouquinho sobre os eventos, grande tribulação, aparecimento do anticristo, o milênio, o arrebatamento e o trono branco de Deus. São todos acontecimentos que estarão lá no final dos tempos. Qual é a nossa proposta hoje? Hoje nós vamos analisar com mais cuidado alguns textos bíblicos que geralmente causam, digamos assim, dúvida na galera quando está lendo sobre o final dos tempos. E aí, como eu tinha lhe prometido ontem, o caldo cada vez mais ele ia engrossando, não foi? Então a gente começou bem leve, o que é a escatologia, assim por diante. Depois veio as 70 semanas de Daniel. Quanta conta que a gente fez ontem, 3 anos e meio, e 7 anos e não sei o que. E agora a gente vai fazer uma análise textual. Hoje a gente vai aprender sobre o arrebatamento e sobre a segunda vinda do Senhor textualmente. Vamos analisar um conjunto de textos juntos para entender o que vai acontecer e como acontecerá. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, lá no capítulo 11. Apocalipse 11, amém? Glória a Deus. Apocalipse 11, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. Se você trouxe aí seu papel, sua caneta, hoje é dia de anotar. Amém? Podemos ler então? Apocalipse 11, versículo 15, diz assim, olha: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes, que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres o que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e também forte granizo. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar? Deus, a tua palavra ela foi lida, a tua palavra ela foi aberta diante da tua igreja. Que o Espírito Santo ele possa nos conduzir, Senhor, ao pleno entendimento da Escritura Sagrada. Que o Senhor possa nos conceder na manhã de hoje, Deus, mais uma porção
de revelação de quem o Senhor é, Deus. Libera sobre nós, Espírito Santo, a palavra profética. Libera sobre as nossas vidas, Deus, entendimento e razoabilidade, para que as coisas não estejam ocultas ao nosso coração, mas que nós possamos ter o entendimento do Teu propósito nessa terra, Deus. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galera. Aqui na minha Bíblia, ela é dividida em subtítulos. O capítulo 11 fala sobre as duas testemunhas. Mas a partir do verso 15, a minha Bíblia pelo menos, ela tem mais um subtítulo. A sua tem também? Um subtítulo aí? O que está escrito na sua? A sétima trombeta. Olha que bênção. A gente vai perceber que o livro de Apocalipse constantemente fica revisitando o número 7, que é o número da perfeição. 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos e assim por diante, né? E justamente a sétima trombeta, ela vai falar acerca da volta do Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele vai voltar ao ressoar da sétima trombeta. E para a gente entrar hoje nesse assunto sobre a sétima trombeta, vamos relembrar algumas coisinhas muito básicas que a gente viu ontem. Por exemplo, escatologia. Escatologia é o estudo de Apocalipse? Foi isso que nós aprendemos ontem? Não, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, não é isso? É o estudo dos acontecimentos finais, porque a palavra grega eschaton ou eschatos significa último. E esse texto que nós estamos lendo é como se desse o start nessas últimas coisas. Nós já vivemos o tempo do fim, então desde quando Jesus ele foi assunto aos céus diante dos apóstolos, nós já vivemos o tempo do fim, mas os últimos acontecimentos de fato, sabe, aquela última meia hora de filme, que está eletrizante ali, os Vingadores contra o Thanos, pois é exatamente nesse momento da história que nós nos encontramos bem aqui, a volta de Jesus narrada ao ressoar a sétima trombeta. E como foi dito ontem, esse aqui simplesmente é o evento mais aguardado de toda a cristandade. Nós vimos ontem que a intenção do nosso coração não é dizer Senhor ainda não, Senhor eu tenho medo, mas é dizer Senhor, volta logo, porque nós precisamos do Senhor nessa terra que está mergulhada no pecado. Essa sétima trombeta, quando a gente ouve falar da volta de Jesus, como nós falamos ontem também, causa um mix de sentimentos na galera. Alguns têm sentimentos sobre curiosidade, nossa, como será que vai ser? Será que Jesus ele vai simplesmente romper o céu, ou será que ele vai aparatar em Jerusalém do nada? Será que vai ser um dia para eu ter medo? Será que é um dia que eu estou aguardando ansiosamente? Ou será que será um dia onde eu estou depositando as minhas esperanças? Bom, é justamente sobre esse dia, o dia da volta do Senhor, que a gente vai falar agora. E aí, como foi dito também ontem naquela primeira ministração introdutória, o retorno de Cristo na Bíblia vai ser chamado de que dia mesmo, você lembra? Dia do Senhor, isso, então esse é o dia do Senhor, é o dia em que Jesus ele volta a este plano em que estamos. E como vimos ontem também, Joel 2 vai dizer que este é o grande e terrível dia do Senhor. E eu lhe pergunto, meu irmão, você sabe qual é o objetivo da volta de Jesus? Segundo aquilo que a gente abordou de maneira panorâmica, você pode ter certeza que o dia do Senhor ele se resume em uma palavra: justiça. Justiça, porque é nesse dia da volta de Jesus que o Senhor emplacará justiça sobre os governos dessa terra. Deus, através de Jesus, executará juízos. Então nós veremos o nosso Deus Todo-Poderoso na posição de um juiz eterno e soberano.
E essa injustiça não será contra a sua igreja, porque como também o pastor Lucas falou ontem, nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas haverá condenação, haverá juízos, haverá julgamento para todo aquele que não estiver em Cristo, que são chamados na Bíblia de inimigos do Senhor. Todo aquele que não é amigo de Deus é inimigo de Deus. É assim que João ensina nas suas 3 epístolas, que nós não podemos ser amigos do mundo, porque quando sou amigo do mundo, automaticamente me torno inimigo de Deus. Então, esses juízos virão sobre aqueles que são inimigos de Deus. E para você ter certeza de que o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, você pode projetar aí, varão, por favor, Sofonias, olha esse livro aí, Sofonias, capítulo 1. A gente vai ler do verso 14 ao 18, tá bom? Sofonias 1, 14 ao 18. Vamos ler juntos o texto, olha. Gente... O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, é dia de tribulação, de angústia, é dia de tumulto e também de destruição. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Adiante. Seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ele fará, uma destruição de todos os moradores da terra. E aí, como é que você fica depois da gente ler isso? Apavorante, não é verdade? É por isso que tem muita gente que teme esse dia. E eu estou olhando o rosto de vocês aqui. Quem diria, que Deus derramaria uma palavra tão dura? Vai ter sangue, e eu vou espalhar a carne dos homens como se fosse esterco. Ai de mim. Você pode dizer, ai de mim? Pois é, ai de nós. Então o dia do Senhor, ele sim é grande, e ele também vai ser terrível. E agora talvez a gente entenda um pouco mais, porque a maioria das pessoas diz, agora não, Jesus, deixa eu viver aqui o máximo que dá, para depois o Senhor vir. Porque a nossa mentalidade é que tudo isso que nós lemos, também pode acontecer conosco. Mas, meu irmão, eu quero te tranquilizar, porque se nós estamos em Cristo, significa que nós estaremos guardados de todas essas coisas. A figura em Apocalipse, eu quero só te trazer uma luz. É como se fosse em Êxodo. Então, ao mesmo tempo que Deus trazia juízo contra o Egito, 10 pragas estourando lá no Egito, o povo de Deus estava completamente protegido na terra de Gósen. Assim será o Apocalipse. É um Êxodo 2.0. As pragas do Egito não serão só no Egito, mas serão em toda a terra. E o seu povo estará protegido na terra de Gósen, que é a terra do nosso coração, onde Cristo governa. Jesus nos proverá o livramento. Você crê nisso? Amém, em nome de Jesus. Pois é.
Quando a gente lê textos como esse, meus irmãos, a ansiedade, ela toma conta do nosso coração. E muitas perguntas eu tenho certeza que passaram a fazer parte do seu imaginário desde ontem. Quando isso vai acontecer? Meu Deus, quando vai acontecer? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse dia? Será que a Bíblia me dá pistas sobre esse dia? E sim, a Bíblia, ela pode não te dizer o dia e a hora, mas Jesus, ele ensina aos apóstolos em Mateus 24 e 25, ele diz assim, olha, aprendam a discernir os tempos e as estações. Então, você que está em Cristo, você tem que aprender a discernir tempos e estações. Em que tempo nós estamos? Você sabe em que tempo nós estamos? Nós estamos em tempo de graça. Nós estamos em tempo de ide. Estamos em tempo de sairmos da nossa zona de conforto e ganhar cada vez mais almas do Senhor Jesus, trazendo eles para a terra de Gósen, dizendo assim, ei, o dia do Senhor se aproxima, então corramos para nos proteger. Essa é a nossa missão. Então, fazer discípulos também é prover livramento para pessoas que amamos, para pessoas que conhecemos. Esse é o tempo em que a igreja ela se encontra. Sobre a ordem dos acontecimentos, os teólogos discutem, não é 2 dias, não é 2 semanas, os teólogos discutem séculos sobre a sequência dos acontecimentos. Ontem, o Delano, ele deu esse panorama de como acontecerá. Você lembra qual é a nossa escola escatológica? É o pré-milenismo histórico, não é isso? E aí, segundo o pré-milenismo histórico, aquela é a sequência dos acontecimentos. Agora, nós vamos tentar entender textualmente por que cremos nessa posição, amém? Como eu te falei, essa sequência ela é discutida há séculos, inclusive nos dias de hoje. Talvez em alguma igreja, em algum lugar pelo mundo, esteja tendo uma conferência onde a galera esteja discutindo a volta de Jesus. Então, até hoje, isso ainda é motivo de, digamos assim, alguns debates entre os teólogos. Mas dentre as diversas posições sobre a volta de Jesus, que é o que a gente está tratando aqui, nós vamos nos ater hoje em 2. Só 2, tá bom? Para a gente não dar muito nó na cabeça. As 2 principais visões sobre a volta de Jesus. E elas envolvem o arrebatamento e a grande tribulação. Em que ordem se darão, esses acontecimentos? Esses 2 eventos, eles estão intimamente conectados. Pode diminuir um pouquinho o retorno. Eles estão intimamente conectados. Você não vê volta de Jesus sem arrebatamento na Bíblia, e você também não vê arrebatamento sem volta de Jesus na Bíblia. Então, quando um é tratado, automaticamente eu devo também tratar do outro, e por isso nós vamos ver essas 2 grandes visões, esses 2 grandes acontecimentos. E aí, quais são as 2 principais visões que nós vamos trabalhar aqui? Grave aí, a primeira se chama pré-tribulacionismo. É a primeira visão que nós vamos tratar hoje, tá bom? É o pré-tribulacionismo. Alguém se arrisca a dizer o que seria o pré-tribulacionismo? Eita glória! Ouvi da voz do arcanjo? E aí, pré-tribulacionismo. Vamos tentar entender o significado desse termo? Pré significa antes. Tribulacionismo vem de tribulação. Então, no pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Muito bem, olha aí. Então, no pré-tribulacionismo é a visão que vai dizer que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. A outra visão que nós vamos trabalhar depois de trabalhar o pré é o pós-tribulação. Ele vai dizer que a igreja será arrebatada
após a grande tribulação. Amém. Então vamos partir agora do pré-tribulacionismo, tá bom? O pré-tribulacionismo, olha só o conjunto de ideias que ele vai nos trazer. Primeiro, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é ponto passivo, a gente acabou de falar disso. Essa doutrina, dentro do pré-tribulacionismo, olha só esse termo, ela é chamada de doutrina da iminência. Iminência. O que é doutrina da iminência, Rafael? A doutrina da iminência é aquela ideia de que esse arrebatamento, quando ele acontecer, ele será de maneira repentina, num piscar de olhos, porque Jesus vem como um ladrão. Muito bem, ó, vocês estão ligados no texto bíblico. A doutrina da iminência, ela foi repercutida na mídia, né? E talvez seja hoje a ideia majoritária no pensamento dos cristãos, de que a igreja repentinamente será arrebatada até os ares, ao ponto de só ficar a roupa da galera, e se alguém não for salvo, ele vai ficar assim: meu Deus, o que aconteceu? É essa doutrina da iminência, tá bom? Além disso, no pré-tribulacionismo, depois que aconteceu o arrebatamento, sabe quem vai cascar fora da terra? Sabe quem vai cair fora da terra? O Espírito Santo. Segundo o pré-tribulacionismo, o Espírito Santo será retirado da terra. E aí vem aquele famoso texto que a galera usa, né? Os que perseverarem até o fim serão salvos. Aí, mano, te vira sem o Espírito Santo para te perseverar aí, tá bom? E mais um ponto é que haverá a manifestação do anticristo seguida da volta de Jesus. Você entendeu então o que está acontecendo? Igreja é arrebatada, isso iminentemente, ou seja, repentinamente. O Espírito Santo será tomado da terra, o anticristo vai se manifestar e finalmente Jesus irá voltar. Pronto, essa daí é o pré-tribulacionismo. E se você perceber, Jesus volta quantas vezes? 2 vezes, né? Porque a primeira foi para arrebatar a igreja e ninguém viu, e na segunda é quando ele vem visivelmente. Então esse é o pré-tribulacionismo. Ontem o Delano, ele fez um desafio aqui, e ele falou assim: eu te desafio em amor, vírgula, meus irmãos, de que você me aponte textos que falem do pré-tribulacionismo. Ele não desafiou vocês? Alguém procurou texto que falava de pré-tribulacionismo? Não deu tempo, né? A gente acabou muito tarde, né? Mas aí eu vou cumprir o desafio. Agora eu vou mostrar para o Delano que tem versículo que apoia o pré-tribulacionismo. Olha só, tu acredita nisso? Bora ver, será que eu vou conseguir desafiar o Delano? Vamos ver. Abra comigo aí, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler dos versos de 1 a 3. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, 1 a 3. Eu vou usar a minha Bíblia online aqui, que é mais rápido do que folhear também. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, 1 a 3. Está aqui o texto? Vamos ler juntos, irmãos, olha só. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, Paulo falando aos Tessalonicenses, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente, olha aí, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum eles escaparão. Não acabei de lhe mostrar? O dia do Senhor é como um ladrão. E essa destruição que a gente leu lá em Sofonias, como é que ela vai vir para os homens? De maneira repentina. Então até agora está encaixando com a visão pré-tribulacionista? Sim, né? Está encaixando. Então a igreja está sendo arrebatada, Jesus veio e ninguém viu.
foi repentino, veio como um ladrão. Vamos conferir um outro texto? Vamos? 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3,10. Olha só o que diz. Agora é Pedro, agora não é Paulo não, agora é outro apóstolo. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Dois apóstolos diferentes, um dos gentios, outro dos judeus, ensinando a mesma coisa, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Amém? Estão acompanhando? Como é que a gente chama isso? Doutrina da iminência. Esse dia do Senhor, ele vai acontecer de maneira muito repentina. Agora, irmãos, da onde será que a galera tira a ideia de que o anticristo pode ser tirado da igreja e a gente tem que resistir? Bora ver se tem um texto que apoia isso? Você projeta aí pra gente, varão? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 6. 2, 1 a 6. Vamos acompanhar aqui, ó. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, e nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. Só contextualizando, Paulo, ele estava falando de um contexto onde algumas cartas chegavam até as igrejas primitivas, assinada por apóstolos, mas que na verdade não eram, entendeu? Então pessoas escreviam cartas e para dar uma autoridade para a carta colocavam o nome de apóstolo. E aí Paulo está dizendo assim, mano, pelo amor de Deus, vocês não podem mudar a forma como vocês são igreja por causa de qualquer carta que está chegando, ainda que seja no nosso nome. Vamos continuar. Como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, olha aí, o dia do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, a grande apostasia. Lembra quando Jesus ele fala assim, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? Significa que quando estiver próximo do fim dos tempos, o planeta ele será assolado por uma grande apostasia, ou seja, as pessoas elas eram fiéis, mas agora elas estavam abandonando a palavra de Deus, apostasia, se desviando em direção ao pecado. E seja revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o anticristo, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando eu estava com vocês, quando eu estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Quem é que está detendo o anticristo? Quem é que está detendo a manifestação do anticristo, irmão? O Espírito Santo. Pelo menos essa é a interpretação quando a gente faz a leitura. Você consegue imaginar alguma outra força espiritual que rege aqui o nosso plano terreno, que seja mais poderoso do que o Espírito Santo? E eu não consigo imaginar. Então o pré-tribulacionista ele vai dizer, olha, o anticristo vai se manifestar e o Espírito Santo vai sair da terra, porque o Espírito Santo, por enquanto, está segurando a manifestação desse anticristo. Entenderam? E aí depois vão acontecer todos os outros fatos escatológicos. Essa é a visão que nós chamamos de pré-tribulacionista. Você percebeu que existem textos que podem ser utilizados, então,
Será mesmo? A gente vai descobrir daqui até o final da pregação se é isso mesmo, tá bom? Não se preocupe não, que eu não vou dar nó na sua cabeça. Eu gostaria de abordar com vocês, em alguns minutinhos, como a igreja chegou até esta visão. Como será que a igreja passou a crer num negócio chamado pré-tribulacionismo? E aí, a nossa historinha, ela começa em meados do século XIX. Século XIX, então, portanto, anos de 1800 e bolinha. Na verdade, a gente sempre bota um número a mais ali do ano. Esse era um contexto, sabe de quê? Sabe o que estava acontecendo na Europa, gente? Movimentos de avivamento. E quando eu digo movimentos de avivamento, é a manifestação de dons espirituais. A Europa, ela passou por um tempo, onde ela ficou conhecida como a Idade das Trevas, que foi a Idade Média. E nesse tempo a Igreja Católica, ela basicamente comandava tudo o que existia na Europa. A própria igreja, ela era considerada nobreza, então ela governava junto com os reis, ao ponto de reis se submeterem à vontade dos papas. E depois da Idade Média, entra-se então na Idade Moderna, com a chegada de Colombo às Américas. E depois disso, na Idade Moderna, a igreja, ela ali nos anos de 1500, passa por um grande período chamado Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela é considerada pela história da igreja como um movimento de avivamento, porque foi um retorno às escrituras sagradas, encabeçado por Martinho Lutero, quando ele escreve 95 teses e coloca na porta da igreja. Você deve conhecer um pouquinho da história. E aí então a igreja, ela passa a se voltar exclusivamente ao estudo da palavra, e com isso vários mini movimentos de avivamento começam a brotar na Europa. Esse é o contexto lá em 1500. Depois desses mini movimentos de avivamento, através do retorno às escrituras, a igreja começa a entender que é tempo de envio. Precisamos então levar a palavra de Deus a mais locais da Europa. Ela precisa ser espalhada e tomar conta da Europa. E nisso, esses movimentos que se originaram com a reforma, começam a se tornar denominações oficiais. E aí você já ouviu falar dos luteranos, dos presbiterianos e assim por diante, não é verdade? Das comunidades, é nesse contexto. E aí, quando chega nos anos de 1800, a galera já não está mais naquele movimento de avivamento por conta das escrituras somente, mas a galera agora estava passando por uma renovação que nós chamamos de renovação espiritual, e o Espírito Santo começou a manifestar novamente dons espirituais. Era esse o contexto ali do final do século XIX. Nesta mesma época, um inglês, na verdade ele era meio inglês, meio irlandês, chamado John Nelson Darby, ele cria um movimento que rompe com a igreja anglicana. E ele cria esse movimento de rompimento com a igreja anglicana por conta das suas ideias teológicas. Então o cara, ele era membro da igreja, e ele começa dentro da igreja a meio que criar ali uma panela. E aí ele, por conta das suas ideias teológicas, diz assim: olha, não dá mais para a gente caminhar junto, é hora de fundar a minha própria igreja. E ele sai desse contexto da igreja anglicana, e eles começam a se reunir. Para você ter uma ideia, uma das ideias que foi difundida por John Nelson Darby é a ideia chamada de dispensacionalismo. Bora repetir aí? Dispensacionalismo. Já ouviram falar de dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma forma com a qual você lê a Bíblia, onde Deus, ele vai se relacionar com a humanidade de tempos em tempos. Tem a era da inocência com Adão e Eva,
Aí depois vem a queda, aí tem a era das alianças abraâmicas, a era de Noé, entendeu? Então, John Nelson Darby, ele via a Bíblia em eras. Deus se relaciona de maneira diferente com o seu povo, de acordo com a estação em que o povo se encontrava. Era como se fossem níveis de revelação, era uma das ideias dele. A igreja anglicana não compactuava com isso. A igreja anglicana é aliancista, ou seja, ela tem a visão de que Deus se relaciona com o seu povo através de alianças, pactos. Então você tinha lá a aliança com Abraão, depois você teve a aliança com Moisés, e agora nós estamos na nova aliança em Cristo. Pronto. É assim que a igreja anglicana, a igreja reformada tradicionalmente, ela vê o relacionamento de Deus com a humanidade. Enfim, Darby então, depois de ter rompido lá com a igreja anglicana, ele vai se tornar um dos fundadores de uma comunidade cristã. Sabia disso? De uma comunidade cristã que se reunia em uma cidade chamada de Plymouth. E aí, essa comunidade cristã ficou conhecida como Comunidade Cristã dos Irmãos Plymouth, por causa lá de onde eles se reuniam. E aí, o que aconteceu? Por volta do ano de 1830, uma determinada irmã chamada Margaret MacDonald, ela teve uma visão, e nessa visão, Margaret via que a igreja estava sumindo, sendo arrebatada nos céus, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Um verdadeiro caos tomava conta da humanidade, e as pessoas sumiam, os cristãos estavam desaparecendo. Essa visão, quando ela teve, não foi exatamente na reunião dos irmãos Plymouth, mas John Nelson Darby, que era um entusiasta dos dons espirituais, ficou sabendo dessa visão, e não só ficou sabendo dessa visão, como também se apossou dela, anotou e começou a pregar essa mensagem, porque ele era um entusiasta dos dons. Então, John Nelson Darby começou a popularizar a visão que nós chamamos de arrebatamento secreto. O que é o arrebatamento secreto? A igreja foi arrebatada como um ladrão. Jesus veio e arrancou a igreja desse mundo caído, porque nós somos um presente para a criação. Então, Jesus vem e arranca a igreja do meio do povo, né? E aí isso aí ficou conhecido como arrebatamento secreto. Darby então, que era missionário, ele sai da Europa, depois de pregar um pouquinho sobre isso, e adivinha para onde ele vai? Só para os Estados Unidos. E o Darby, quando ele chega nos Estados Unidos, ele começa a participar de muitas conferências. E nessas conferências que ele ia, a mensagem principal que ele trazia era a mensagem do arrebatamento secreto. E foi quando lá nos Estados Unidos, essa visão se popularizou tanto que passou a fazer parte dos estudos dominicais. Não se tinha material teológico naquela época como nós temos hoje em dia. Então as pessoas, elas estudavam através dos chamados comentários. Era uma Bíblia que tinha notas de rodapé com comentários. E nisso surgiu a tal de Bíblia de Estudo de Scofield. E a Bíblia de Estudo Scofield, durante muitos anos, se tornou um referencial de estudo teológico. E aí, essa Bíblia de estudo veio parar, adivinha onde? Aqui, olha, aqui em terras amazônicas, veio parar no Brasil, cara. E quando essa Bíblia de estudo chegou aqui, ela também trouxe consigo, ou eles trouxeram, né, consigo ela, dois missionários, Gunnar Vingre e Daniel Berg, que simplesmente são fundadores da Assembleia de Deus. E a Bíblia de estudo de Scofield passou a ser então o principal referencial teológico no Brasil durante muitas décadas. E aí você já imagina o que aconteceu a partir daí, não é verdade?
Então, a visão pré-tribulacionista ganhou, assim, gente, um palco que era sem tamanho, ao ponto de todo mundo ter certeza de como vai acontecer as coisas. Jesus vai levar a igreja, olha, cuidado para te não ficar. Jesus vai levar a igreja, aí depois o anticristo vai aparecer, aí a galera vai se lascar aqui, vai ter que resistir, porque o Espírito Santo vai ser tirado, e se tu perseverar até o fim sem o Espírito Santo, que eu te desafio a fazer isso, aí tu vai ser salvo, se por acaso você não foi arrebatado. Então essa é a visão que impera no imaginário da igreja brasileira. Essa é a visão. Só que, como eu te falei, meus irmãos, essa visão, ela se popularizou em que século mesmo? 19, né? A pergunta que talvez você se faça é: e antes? E o que a igreja acreditava até o século 19? O que será que a igreja primitiva ensinava? O que será que Paulo queria dizer? O que será que Pedro queria dizer quando ele chamava Jesus ali, que a sua volta seria como a de um ladrão? Meu Deus, agora que lascou, né? Porque ontem o Delano disse que não tinha, agora eu estou te dizendo que tem, agora eu já não sei mais nada, eu não quero mais aqui a conferência. Calma, agora a gente vai entender textualmente a intencionalidade dos autores, amém? Então, a gente só vai conseguir entender arrebatamento e grande tribulação com a leitura adequada das Escrituras. Se eu não sentar com atenção, zelo e temor de Deus, eu passo pelo texto bíblico como se eu estivesse lendo a minha redação do Enem. E pode ter certeza que Deus, Ele não quer que você faça isso. Deus quer que você seja um bereano, que você sente com qualidade, que você tenha tempo com Ele, que você tenha devocional, relacionamento, porque afinal de contas, quando abrimos nossa Bíblia, Deus fala. Então, se nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus precisa falar comigo através da Escritura. Amém? Estão comigo? Agora, então, vamos entender a visão número 2, que é a visão pós-tribulacionista. Amém? Para a gente entender a visão pós-tribulacionista, eu não vou usar outros textos além dos quais eu já usei. A gente vai reler juntos exatamente os mesmos textos. Então, varão de Deus aí, primeiro texto que a gente vai ler, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler dos versos 1 até o verso 6, tá bom? Gravou aí, filho? 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 6. Vamos ler a intencionalidade de Paulo ao escrever à igreja de Tessalônica. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4, olha o que está escrito aqui: mas vós, o dia do Senhor virá como um ladrão, e eles não escaparão, mas vós. Quem são o vós ali? A igreja de Tessalônica, e também somos nós. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, vírgula,
de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O que Paulo estava escrevendo para aquela igreja? Ele estava dizendo assim: o dia do Senhor vai vir como um ladrão e com destruição para aqueles que não o estão esperando, porque eles estão em trevas, eles vivem nesse mundo como se esse mundo fosse durar para sempre. Mas nós que estamos aqui hoje, não somos assim. Portanto, não durmamos para que aquele dia não nos pegue como a um ladrão, mas estejamos alertas e vigilantes. Você entendeu o contexto aqui do que nós acabamos de ler? O que quer dizer ladrão? Que o dia do Senhor é repentino como um ladrão? Quer dizer sim que ele é inesperado. Quer dizer sim que ele é repentino, mas é para qualquer um? Não. Esse dia ele virá repentinamente para todo aquele que não está vigilante, aguardando, ansiando a volta de Jesus. Você anseia pela volta de Jesus? Amém? Então você não será pego desprevenido. Vamos confirmar essa ideia? 2 Pedro 3, a gente vai ler do 10 ao 12, 2 Pedro 3, 10 a 12, é o texto que nós lemos ainda agora, que Pedro fala a mesma coisa. Olha só: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Pessoas que vivem em santidade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Pode ir no 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós, porém. Você entende que Pedro estava escrevendo para a igreja exatamente a mesma mensagem de Paulo? A mensagem sobre vigilância. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ele disse: nesse dia os elementos se dissolverão pelo fogo de Deus. Mas que tipo de pessoas nós devemos ser? Aí ele disse aqui: nós devemos ser aqueles que aguardam e aqueles que esperam ansiosamente por esse dia. Então, até agora, não bateu com o pré-tribulacionismo como a gente tinha visto, não é verdade? Parece que, na verdade, a mensagem que os apóstolos estavam trazendo era completamente contrária àquela nossa primeira interpretação. Não é que ninguém vai ver, não. Jesus vai vir repentinamente para todo aquele que não aguarda Ele. E isso é racionalmente plausível. Se eu vivo a minha vida nesse mundo de qualquer jeito, como se eu não tivesse que prestar contas a ninguém, cara, então eu não tenho que temer ninguém. E no dia que aparecer uma pessoa que eu deva temer, que é Jesus, eu vou estar totalmente despreparado. Mas agora, se eu sou uma pessoa que vivo em santidade, alerta, aguardando, esperando, nunca eu vou ser pego de surpresa, porque os meus olhos estão voltados
para a palavra de Deus. Amém? Agora vamos ver 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6. Novamente. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. O que acontece aqui nessa primeira carta? Os tessalonicenses, eles simplesmente diziam assim: mano, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Jesus está vindo aí mesmo? Então, vou só viver minha vida aqui em santidade, está tudo certo. E Paulo escreve uma carta repreendendo esse comportamento. Ele fala assim: ei, calma, Jesus vai vir, a forma desse mundo vai passar, mas não é por causa disso que você vai viver a sua vida nessa terra de qualquer jeito. Essa é a principal mensagem dessa carta. E aí ele continua aqui, olha: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Qual é o primeiro grande sinal da vinda de Jesus? Apostasia. As pessoas se desviando da palavra de Deus. É o primeiro grande sinal. E seja revelado o homem do pecado. Então, a vinda do Senhor, preste atenção no texto, não acontecerá sem primeiro uma grande apostasia, e sem que primeiro seja revelado o anticristo. Continue: o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Pausa lá, volta lá. Vocês não se lembram? Para quem que ele estava escrevendo aqui? Para uma igreja física, que era a igreja de Tessalônica. Então ele fala assim: ei, vocês não se lembram que quando eu estava pessoalmente com vocês, eu estava falando sobre essas coisas aqui? Aí olha o que ele fala no versículo seguinte: e agora vocês sabem o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Paulo fez uma menção a uma conversa que ele teve com os membros da igreja de maneira pessoal. Você sabe o que Paulo estava conversando pessoalmente com eles naquele dia? Você estava lá? Eu também não estava. Então, se nós não estávamos lá, a gente sabe do que Paulo está falando aqui? Dá para saber? Gente, não dá para saber. Eu posso tentar conjecturar que é o Espírito Santo, mas a verdade é que ninguém sabe. Só quem sabe o que estava segurando o anticristo para ele se manifestar eram os da igreja de Tessalônica. É a única conclusão que eu posso tirar desse texto. Entenderam? Não dá para a gente tirar a conclusão de que ele estava falando do Espírito Santo. Mas os tessalonicenses, eles sabiam o que segurava o Espírito Santo. E aí, para a gente indo para o final, 1 Tessalonicenses 4, a gente vai ler o 15 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então vamos lá, Paulo está afirmando: nós, o que ficarmos vivos. Por que ele falou nós? Porque Paulo acreditava que até a volta de Jesus, ele ainda estaria vivo. Nós afirmamos que os que estiverem vivos, de modo algum precederemos, ou seja, os vivos não vão antes dos que os que já faleceram. Então quem é que primeiro será arrebatado? Os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, quem? Quem vai ser arrebatado? Nós, os que estivermos vivos. Continue. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Nós iniciamos essa exposição aqui lendo que texto? A 7ª
trombeta. Então, depois de tocada a 7ª trombeta, que é narrada no livro de Apocalipse, os mortos ressuscitarão, os vivos também serão arrebatados, e o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos, olha essa palavra que linda, arrebatados com eles nas nuvens. Existem 3 palavras que são chave nesses 3 versículos que nós lemos. A primeira palavra ali é vinda, com o Senhor para a sua vinda. A palavra ali é a palavra parousia, é uma palavra grega. Então a vinda do Senhor, o retorno do Senhor Jesus é uma parousia. A segunda palavra foi a palavra que nós lemos ali, arrebatados. A palavra arrebatados do grego significa harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, harpazo. Significa, a palavra arrebatado, gente, ela só significa uma coisa, repentinamente. Significa que, basicamente, enquanto Jesus aparece nos céus, nós estaremos quase que de maneira instantaneamente sendo levados à sua presença, repentina. Seremos arrebatados, seremos tomados. Jesus vai pegar os vivos e vai tomá-los para si. É nesse sentido, entendeu? Propriedade. E finalmente, a palavra encontro. Estaremos nos ares para o seu encontro. Você lembra que ontem o Lucas explicou o que significa a palavra encontro? É a palavra grega apântesis. A palavra apântesis, você pode notar aí uma referenciazinha, olha. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 15. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 15, os apóstolos vão receber Paulo na entrada da cidade. E quando eles vão recebê-lo, a palavra que diz ali em grego é apântesis. Então, gente, esse arrebatamento, significa que nós seremos tomados. Jesus, ele clama, ele queima de amor pela sua igreja, e quando isso acontecer, ele vai te tomar com força, porque você é propriedade dele. E quando você subir nos ares, você vai lá como se fosse uma boda. Então, na boda judaica, no casamento judaico, o noivo, ele anda até metade do caminho nupcial, e a noiva anda até a outra metade. Eles se encontram e depois eles voltam para onde? Para o altar, onde será consumado o casamento. Na visão escatológica é que o retorno de Jesus é um casamento. A igreja finalmente se unirá com Jesus e estaremos com ele, como diz o texto, para sempre. Então esse apântesis é o nosso encontro com Jesus. Iremos até o céu e dizer assim: oh Jesus, que saudade que eu estava de ti. E aí desceremos com ele para essa terra. E Jesus implementará seus juízos. A palavra de Deus diz lá no Salmo 2, que Deus, ele trocará os governos dessa terra. E quando ele trocar os governos dessa terra, chuta aí, quem que ele vai colocar no lugar? Reis e sacerdotes. Você nasceu para governar com Jesus. E Jesus, ele vai entregar o melhor, a sua criação, na mão daqueles que são fiéis. São as nossas recompensas eternas. Em uma outra oportunidade, quem sabe, a gente conversa sobre elas, sobre as recompensas que nos aguardam. Mas fique sabendo que existe um plano perfeito, milimetricamente calculado para cada um de nós. E por isso Deus nos fez reino e também sacerdotes. Amém?
A gente já está indo para o final. O último texto para a gente matar essa questão do pós-tribulacionismo, e eu espero que agora você tenha uma visão correta das coisas. Mateus 24, de 29 a 31. Mateus 24, de 29 a 31. Diz assim um texto, olha. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Logo depois de quando? Logo depois da tribulação daqueles dias, porque o retorno de Jesus acontecerá depois dessa tribulação. Todas, gente, não é algumas, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. É o arrebatamento. Nós sim passaremos pela grande tribulação. E agora, no final dessa ministração, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte pergunta: ok, mas o que adianta eu saber disso? Para que Deus trouxe o Rafael de Belém? Para me dizer que eu ia passar pela grande tribulação. Não é o Rafael, mas talvez Deus ele esteja querendo fazer algo novo nesse lugar. Você quer saber o que adianta você passar pela grande tribulação? Eu queria convidar os músicos a vir até aqui, por favor, e eu queria convidar a igreja a ficar de pé. A gente vai ler um último texto e depois a gente vai orar, tá bom? Não se disperse ainda. Ainda estamos em um momento solene da palavra. Varão de Deus, projeta aí Mateus 25, a partir do verso 1. Qual é o objetivo de Deus em nos despertar para a grande tribulação? Preste muita atenção nesse pequeno texto que nós vamos ler. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, mas 5 delas eram prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram o azeite. As prudentes, porém, elas levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. Foram algumas? Todas dormiram, todas. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: ei, dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e nem para vocês. Ide, porém, vão aos que vendem azeite e vão comprá-los para vocês. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e então fechou-se a porta. Depois, também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, pois vocês não sabem nem o dia
e nem a hora. Jesus está querendo nos despertar, gente. Se nós andamos até aqui, no dia de hoje, colocando a nossa esperança em coisas terrenas, Jesus está dizendo para ti hoje: não, o lugar da tua esperança é aqui. É aqui que os teus olhos têm que estar voltados. O seu coração tem que estar pegando fogo. Não é por aquilo que eu posso te dar, mas é por aquilo que eu sou na sua vida. As 10 virgens adormeceram. A volta de Jesus, ela fala sobre duas coisas: expectativa e esperança. Muitas vezes nós somos aqueles que colocamos expectativa. A gente espera que aconteça. Só que quando a expectativa ela é frustrada, quando demora para acontecer, a gente deixa de lado. E a gente deixa de esperar, porque a expectativa se foi. Mas nós temos que ser daqueles que guardam não expectativas, mas esperança. Sabe por quê? Porque quando você tem esperança, gente, não importa quanto tempo leve, você vai esperar por aquilo. Você vai esperar ansiosamente, porque você tem esperança naquele dia. A resposta para o mundo é uma resposta de esperança e não de expectativa. A esperança de que aquele que pode resolver todas as coisas, ele virá e ele resolverá todas as coisas. Se até hoje o seu coração não estava no lugar correto, se por algum motivo o Espírito Santo ele está te incomodando, e só você e o Espírito Santo sabem por quê. O altar do Senhor, o tempo da graça, ainda está aberto. O altar está disponível. Eu não quero te induzir para dizer assim: venha até aqui para orar especificamente por alguma coisa. Mas hoje o Espírito Santo está despertando em nós urgência. E se você sentir liberdade no Espírito Santo, fique à vontade para vir até o altar do Senhor. E nós vamos orar juntos como família de Deus, como homens e mulheres que aguardam a esperança do Senhor. E você pode ficar à vontade